Quando a vida desmorona, muitas vezes deixamos de perceber que ela não acaba, só revela o que foi escondido. E nessa ruptura, nessa rachadura, surge uma chance de algo novo. Mas será que o perdão é possível quando a dor é muito grande e a traição muito próxima? Às vezes, estendemos a mão para aqueles que nos traíram, apenas para perceber que nem todos os laços valem a pena consertar. E no final, quem será responsabilizado? Os que saíram ou os que ficaram? Meu nome é Alice, e eu costumava pensar que tudo já tinha sido decidido para mim. Um excelente trabalho como chefe de departamento de marketing, um marido amoroso, Gaspar e uma vida confortável. Paguei a hipoteca com meu próprio salário e fiquei incrivelmente orgulhoso de mim mesmo por ter uma família financeiramente independente. A família sempre foi uma grande parte de nossas vidas. Gaspar tinha um irmão mais novo, Tom, e a mãe deles, Perla, estava sempre por perto. Seu pai havia morrido há muitos anos, então os meninos sentiram que era seu dever cuidar dela. Sinceramente, foi comovente, e me fez amar ainda mais Gaspar, vendo como ele tratava com ternura e devoção seus entes queridos. Perla parecia ter gostado de mim desde o início. Conversávamos tomando café durante as reuniões de família, e ela sempre perguntava sobre o meu trabalho. Ela acenava com a cabeça em aprovação e dizia: "Isso parece importante." Foi bom ter a aprovação dela. Eu realmente queria me encaixar na família do Gaspar, fazer parte do seu grupo muito unido. Nossos primeiros anos de casamento foram preenchidos com churrascos em família, nos finais de semana, jantares de férias e noites de jogos. O ambiente era sempre animado, cheio de risadas e agitação alegre e barulhenta. Ainda me lembro do dia de Ação de Graças, quando nos reunimos na casa da Perla. A mesa de jantar estava carregada de comida, e as pessoas estavam rindo e conversando umas com as outras. "Ei, você pode passar o molho?" Tio Gaspar gritou do outro lado da mesa. "Você já comeu molho o suficiente, velho?" Perla respondeu bruscamente, mas seu rosto abriu um largo sorriso quando ela passou pela molheira. Olhei ao redor da mesa, captando rostos sorridentes à minha vista, e senti calor por dentro. Esta era a minha família também, agora. Mas a primeira rachadura apareceu inesperadamente. Aconteceu no Réveillon, durante uma festa na casa de Perla. Eu estava na cozinha, enchendo meu copo de vinho, quando acidentalmente ouvi a conversa dela com Gaspar e Tom na sala ao lado. "Viu o que a Zilda está usando?" Perla riu baixinho. "Esse vestido deve ter custado R$ 5." Eu congelei, minha mão parou na garrafa. Zilda era prima de Gaspar, mãe solteira fazendo o possível para sustentar a família. "Eu só quero dizer", continuou Perla, com a voz pingando de desdém, "que algumas pessoas precisam conhecer seus limites. Não tente brincar com os meninos grandes se não conseguir acompanhá-los." Senti minhas bochechas arderem de vergonha de segunda mão. Esta não era a família calorosa e amigável que eu achava que conhecia. Espiando cuidadosamente pela esquina, vi Perla inclinada em direção aos filhos, sussurrando algo conspiratoriamente. Os três estavam rindo como colegiais. A partir daí, começou a acontecer cada vez com mais frequência. No começo, tentei justificar o comportamento dela, achando que era uma provocação inofensiva. Mas com o tempo, comecei a notar que suas provocações tinham um toque distinto de malícia. O domingo de Páscoa se tornou o ponto de virada. Perla estava segurando o tribunal na sala de estar, seus filhos de pé como guarda-costas leais. "Você viu o carro novo dela?" ela disse. Sua voz era baixa, mas todos na sala podiam ouvir. "Ela provavelmente estará pagando até os 80 anos." Foi mais um jab, dessa vez em um de seus parentes distantes. Minha paciência acabou. Antes que tivesse tempo de pensar em minhas ações, levantei-me e caminhei até o pequeno grupo que cercava a Perla. "Ei!" eu disse, minha voz soando mais aguda do que eu esperava. "Você não acha que isso é demais? Ela provavelmente pode te ouvir." A sala ficou em silêncio. Perla estreitou os olhos e virou-se para mim. "Oh, querida!" disse ela, com a voz escorrendo de sarcasmo. "Parece que ofendemos seus sentimentos delicados, Alice."
Gaspar e Tom trocaram olhares constrangedores. Eu só acho que é rude, respondi, tentando firmar meu coração batendo forte. Por que você sempre coloca as pessoas para baixo? O sorriso falso de Perla desapareceu assim que ela ouviu minha resposta. Se você não gosta, não precisa ouvir. Sua voz era fria e desapegada, como o vento gelado. Por que você não senta em outro lugar? Essas palavras foram como um tapa e senti meu peito apertar de amargura. Virei-me para Gaspar, esperando que ele, ao menos, me apoiasse, dissesse algo que quebrasse a tensão gelada. Mas ele ficou parado, com o olhar fixo no chão, como se tivesse medo de encontrar meus olhos. Foi nesse momento que percebi que ele simplesmente não estava pronto para me defender. Algo dentro de mim desabou. Tudo bem, eu disse baixinho, tentando suprimir o tremor na minha voz. Naquela única palavra estava tudo: a dor, a decepção e a tristeza não dita. Daquele dia em diante, as reuniões familiares se tornaram algo parecido com um inferno especial para mim. Sentei-me sozinho, tomando minha bebida, enquanto Gaspar, como uma estátua de mármore, ficou ao lado de sua mãe, apoiando suas intermináveis críticas e humilhações. Ele não se aproximou de mim, não disse uma palavra de conforto. Às vezes ele me lançava olhares de culpa, mas nunca vinha sentar ao meu lado. Eu vi como ele gravitava em direção à Perla, como se ela fosse sua mentora, seu ídolo. E doeu. Por que você nunca a enfrenta? Eu perguntei a ele uma noite, quando chegamos em casa depois de um jantar especialmente terrível, cheio de comentários depreciativos de Perla sobre um dos convidados. Gaspar suspirou pesadamente, os dedos correndo pelos cabelos e os olhos disparados em busca de uma resposta. Ela é minha mãe, Alice, ele finalmente disse, dizendo isso como se fosse uma desculpa. O que você quer que eu faça? Sua voz soava sem vida, e parecia que um abismo estava crescendo entre nós, um que ele não queria ou não podia atravessar. Eu quero que você diga a ela que ela é cruel. Eu quase gritei essas palavras, que continham toda a minha dor. Eu quero que você me proteja. Mas ele nunca disse nada. Ele apenas ficou em silêncio, como se fosse mais fácil para ele ser um espectador do que enfrentar sua mãe. E aos poucos, comecei a encontrar mais e mais motivos para evitar essas reuniões. Dias de trabalho, emergências, enxaquecas. Usei todas as desculpas para não ir à casa de Perla, para não vê-la assobiar e sussurrar seus insultos, para não ouvir seus comentários venenosos. E então, justamente quando parecia que nada poderia piorar, a vida me jogou outra bola curva. Eu estava grávida. Eu estava no banheiro, olhando para o pequeno bastão de plástico na minha mão, meu coração acelerado. 2 linhas rosadas, brilhantes e claras como o céu em um dia ensolarado. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo confusa. Gaspar. Chamei seu nome, minha voz tremia e senti minha garganta apertar de excitação. Ele correu para o quarto, com o rosto ansioso, mas permaneceu em silêncio enquanto eu lhe entregava o teste. Ele o tirou de minhas mãos, seus olhos se arregalando de surpresa. Então ele me puxou para seus braços e, por um momento, senti que talvez tudo ficasse bem. Talvez essa criança fosse a coisa que nos aproximasse, curasse as fendas que haviam crescido entre nós todo esse tempo. Mas, infelizmente, a vida tinha outros planos. Desde o início, a gravidez foi difícil. Náuseas constantes, tonturas, a ameaça de um aborto espontâneo. Tudo isso me manteve no limite. O médico receitou repouso no leito e me vi trabalhando remotamente. Eu não podia me permitir mexer muito. Meses se passaram e minha condição só piorou. Minha visão começou a se deteriorar rapidamente e eu não conseguia mais olhar para a tela do meu laptop, mesmo perdendo de vista as palavras mais simples. Foi uma complicação rara, que meu médico disse que poderia ser temporária, mas não foi excluído que poderia durar uma vida inteira. Apertando os olhos, tentei me concentrar em algo, mas minha visão estava tão ruim que tive que largar o emprego. Agora, mais do que nunca, eu precisava que o Gaspar estivesse ao meu lado para me apoiar. Mas seu comportamento estranho continuou. Chegava tarde em casa, muitas vezes citando projetos extras ou drinks com colegas. Fui para a cama sozinho
e o eco do fechamento da porta da frente me acordava no meio da noite. Isso se tornou meu estado constante. Eu podia sentir a distância crescendo entre nós e doía. O dia da minha cesariana chegou mais rápido do que eu esperava. Minha visão havia se deteriorado a ponto de eu não conseguir nem distinguir os rostos dos médicos. Quando a decisão foi tomada pela cirurgia, me disseram que um parto natural era muito arriscado. Deitei na fria mesa de operação, meu coração batendo forte de medo. "Cadê o Gaspar?" Eu sussurrei com uma voz trêmula. A enfermeira, sorrindo levemente, respondeu: "Seu marido está na sala de espera, querida. Ele disse que preferia ficar lá." Essas palavras me impressionaram, mas eu permaneci em silêncio. A operação transcorreu sem problemas, e logo ouvi o som mais bonito do mundo: o primeiro choro do meu filho. Ele foi colocado no meu peito e, naquele momento, senti uma onda de amor tão grande que mal conseguia respirar. Na sala de recuperação, algum tempo depois, Gaspar finalmente apareceu. Seu rosto era uma máscara de desconforto e irritação. Ele olhou para mim e finalmente disse: "Escute, Alice, eu preciso lhe dizer uma coisa. Tudo isso está errado." Eu estava sentado na cozinha, segurando uma xícara de chá quente, quando o telefone tocou. Meus olhos escureceram imediatamente e meu coração começou a bater mais rápido, como se a premonição de algum desastre já estivesse apertando meu peito. Gaspar estava no trabalho, e eu estava sozinha com o bebê, em uma casa cheia de sombras, velhos rancores e conflitos não resolvidos. Peguei o receptor antes mesmo de ver o número na tela. "Este é o médico." A voz era familiar, mas incomumente severa. "Estou ligando para informar que o resultado do seu exame mostra algumas complicações sérias. Recebemos os resultados de seus testes de visão e receio que a deterioração adicional não seja temporária. É preciso considerar atendimento especializado, podendo haver necessidade de cirurgia. Aguardamos sua resposta." Meu corpo pareceu congelar e todos os sons do mundo ficaram distantes e abafados. Minhas mãos tremiam e a xícara com chá quase escorregou dos meus dedos. Nem lembro como desliguei. Sem palavras, sem ações, tudo parecia uma névoa. Minha visão está piorando. E a cada dia que passa, fica mais difícil. Sem saber o que fazer, sentei-me no sofá, olhando fixamente para o espaço. Meu filho, que estava brincando no tapete na hora, veio até mim, levantou a mãozinha e pegou um brinquedo, esquecendo suas preocupações. Mas não consegui conter minhas emoções. Minha alma estava cheia de amargura. Ele é pequeno demais para entender que eu não posso mais cuidar dele do jeito que eu costumava. Ele é pequeno demais para perceber como sua vida depende da minha capacidade de enxergar. Como ele vai crescer neste mundo se sua mãe não está lá? Naquele momento, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Perla parada na soleira. Ela claramente não esperava ser recebida de braços abertos. Mas apesar disso, abri a porta. "O que se passa, Alice?" Ela perguntou, me dando um olhar de desaprovação. "Você parece indisposto." Sorri fracamente, tentando esconder meus sentimentos. Mas mesmo assim, aquele sorriso não conseguia esconder o vazio que começava a me preencher. Não havia simpatia, nem compreensão em suas palavras. Só mais uma acusação, como sempre. "Perla, eu..." Eu não sabia como continuar. As palavras ficaram em segundo plano. Ela nunca me entendeu. Ela não conseguia entender o que eu estava passando. Tudo o que ela se importava era como eu olhava e o que eu pensava de sua reputação. Quanto à minha condição, era irrelevante para ela. Você só tem que aceitar que a vida nem sempre sai do jeito que você quer. E acredite, você não é o único. Todo mundo tem que aceitar isso. Sua voz soou seca e desapegada. Mas cada uma de suas palavras aprofundou o abismo entre nós. Balancei a cabeça, sem conseguir responder. O que eu poderia dizer a ela? Que Gaspar, apesar de tudo, continua se afastando? Que me sinto um estranho na minha própria vida? Que estou perdendo tudo e ele não percebe, não quer perceber ou simplesmente não consegue entender? Perla deu um passo em minha direção, seu olhar mais guardado agora. "Você já conversou com ele sobre isso?
Sobre a sua visão? Sobre essa sensação estranha de que você não pode fazer tudo o que costumava fazer? Ela fez uma pausa, me olhando diretamente nos olhos com desafio. Ou você está mantendo tudo escondido? Suas palavras me perfuraram como uma faca fria. Sim, eu tinha ficado em silêncio. Silencioso por medo. Temer que Gaspar possa pensar que sou fraco, que não sou mais a pessoa que era. Não podia deixar que ele me visse assim. Eu não podia deixá-lo sentir o quanto eu dependia dele, como a cada dia minha visão ficava mais fraca. Eu não sei como dizer a ele, sussurrei, sem entender quem eu havia me tornado, com aquela sensação feia de desamparo me dominando. Perla olhou para mim com desprezo, seus lábios pressionando em uma linha fina. Senti um nó apertar dentro de mim. Bem, talvez se você parar de reclamar e começar a agir, pelo menos verá alguma luz no fim do túnel. Suas palavras me atingiram como um chicote. Tentei engolir o nó na garganta, mas não foi embora. Ela saiu rapidamente, não me dando chance de me defender, não deixando espaço para explicações. Ela nunca esperou nenhum. Como sempre, fiquei sozinha com meus problemas e medos. Agora eu sabia. Nesse momento, não havia como voltar atrás. Muito havia se acumulado. Gaspar, Perla, minha doença tudo, se tornaram um fardo pesado demais. Fiquei de pé, segurando uma taça de vinho na mão, tentando não revelar o tumulto interior que me devorava por dentro. A cena à minha frente parecia grotesca, irreal, como se de repente eu tivesse me encontrado em um teatro, e cada gesto, cada linha tivesse sido roteirizada. Melissa sentou-se ao lado de Perla, suas vozes se misturando em uma única melodia de admiração e louvor. Eu tentei não ouvir, mas cada risada, cada palavra dirigida a mim, deixou arranhões profundos na minha alma. Melissa era a personificação de tudo que eu não era. Inteligente, bem-sucedida, segura de si. Seus olhos brilhantes não conseguiam esconder como ela apreciava a atenção que sua carreira de sucesso atraía. Ela era a nora perfeita aos olhos da minha sogra. E eu? Eu era a mulher que havia passado anos tentando manter a família à tona, sem perceber o quão exaustivos e destrutivos meus próprios sonhos e ambições haviam se tornado. Perla, com seu desdém frio, mas habilmente mascarado, continuou a desempenhar seu papel. $155.000 por mês. Suas palavras soaram como um veredito. Como se o valor em uma conta bancária pudesse tornar alguém digno de respeito. Como se os anos de luta, as noites sem dormir e as traições que sofri não significassem nada. Lembrei-me de como, nos primeiros dias após o nascimento do nosso filho, tentei manter o equilíbrio apesar das dores físicas, do cansaço e da solidão, como tentei agradar a todos ao meu redor, esquecendo-me de mim mesma. Minha própria mãe, sentada ao meu lado, parecia tão pequena, encolhendo sob a pressão. Eu sabia que ela queria me proteger, mas a parei com um gesto. Em momentos como esses, sentia-me impotente, como se estivesse entre dois mundos. O mundo em que vivia e o mundo que me fora imposto. Eu era apenas uma mulher, uma mãe, que se perdera na tentativa de agradar a todos. E esse papel agora parecia inevitável. Melissa continuou da maneira usual, me regando com elogios, embora eu soubesse perfeitamente que sua gentileza era superficial. Gaspar, como sempre, sentou-se ao lado dela, absorto em seu telefone, sem intervir. Ele sorriu para Melissa, e pareceu-me que ele nem percebeu o quão longe ele estava se afastando de mim. Suas palavras, ditas há alguns meses, ecoaram na minha cabeça. Não podemos viver assim, Alice. Precisamos de dinheiro. Tudo o que eu fazia, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da criança. Nada disso importava. Não era importante, porque tudo era medido em números. Olhei ao redor da sala, meus olhos parando em rostos familiares, em pessoas que antes eram queridas para mim, mas agora pareciam tão estranhas. Naquele momento, percebi o quão verdadeiramente sozinha eu estava. Eu precisava me sentir apoiada, mas não conseguia encontrar isso entre essas pessoas. Tudo o que restava era esconder minha dor, sorrir e fingir que estava tudo bem. Como se não bastasse, Gaspar de repente se levantou, sem olhar para mim, e se dirigiu para a porta.
devemos continuar esta noite adorável em algum lugar mais apropriado. Suas palavras permaneceram no ar como um golpe. Olhei para as costas dele, e algo quente e pesado apertou meu peito. Ele estava indo embora. Essa foi a resposta dele ao meu pedido de ajuda, de apoio, pelo fato de eu não poder mais continuar vivendo nesse pântano. Ele estava me deixando sozinha. Quando todos os convidados se foram e a casa ficou vazia, senti uma névoa descer sobre meus pensamentos. Meu cérebro estava no piloto automático, mas por dentro tudo gritava de dor. Eu estava mais uma vez sozinho neste mundo onde os homens não percebem suas esposas. E mulheres como eu se tornam a sombra de seus próprios sonhos. Pensei no futuro, sobre como eu teria que reunir minhas forças novamente, como todos os dias eu tinha que fazer uma escolha, sobreviver ou viver. Perla e Gaspar pareciam ter se fundido em um só. A presença deles no quarto era tão sufocante que eu mal conseguia respirar. Fiquei de pé, sem acreditar em meus próprios olhos, observando enquanto eles se afastavam, me deixando sozinho novamente. Um turbilhão de pensamentos rodopiou em minha cabeça, e meu coração apertou com a dor que eu não conseguia expressar em palavras. Parecia que o mundo inteiro continuava se movendo ao meu redor, enquanto eu permanecia em sua sombra, como uma peça perdida de um quebra-cabeça. Quando os convidados foram embora, e a casa estava cheia apenas de silêncio, senti uma onda de solidão cair sobre mim. Meus pais, sem saber como se comportar, se ofereceram para passar a noite, mas senti que não queria a companhia de ninguém. Eu disse que eles precisavam descansar, que eu conseguiria. Eles foram embora e eu estava sozinho na casa vazia. Afundei no sofá, envolvendo meus braços em volta de mim, tentando acalmar o tremor. Lágrimas corriam como um rio, lavando os últimos resquícios de força e esperança. Não sabia quanto tempo ficava sentado assim, mas a manhã chegava mesmo assim. E com sua chegada veio nova destruição. Gaspar voltou, como de costume, cheirando a álcool, com um olhar carrancudo, e nem me cumprimentou. Seus passos eram instáveis, como uma pessoa que não entendia o que estava acontecendo. Ele entrou no quarto sem nem olhar para mim. Sentei-me, tentando recuperar a compostura, mas não conseguia controlar o que estava sentindo. O telefone em minhas mãos me mostrou as fotos que ele, Perla e Melissa haviam tirado na boate. Eu vi seus rostos felizes, seu melhor dia de ação de graças de todos os tempos. E me senti como se tivesse sido atingido. Foi um golpe que ressoou com dor em todos os cantos do meu corpo. Deitei-me ali, consumido pelos meus pensamentos, sem perceber como o dia se transformava em noite. A hora da entrega estava se aproximando e, apesar de tudo, senti uma espécie de empolgação. Os médicos disseram que uma cesariana era a única opção segura, e eu aceitei com gratidão suas palavras. Mas mesmo nesses momentos de alegria, quando pensava no novo bebê, uma sensação de mal-estar crescia dentro de mim. A cada dia que passava, ficava mais claro que algo estava errado com Gaspar. Ele estava se afastando cada vez mais, desaparecendo, e mesmo quando estava perto, seus olhos não encontravam mais os meus. Parecia que ele não estava apenas me ignorando, era como se estivesse deliberadamente se distanciando. Um dia, quando o peguei desempacotando roupas de verão, não consegui me livrar da sensação de mal-estar. O que isso significava? Por que roupas de verão no final de novembro? Perguntei-lhe, e sua resposta foi breve e pouco convincente. Ele tinha acabado de ver uma venda. Eu não podia acreditar em suas palavras, mas deixei minhas dúvidas de lado. Afinal, eu tinha tantas outras coisas com que me preocupar. Preparação para o parto, economia de dinheiro, negociações de trabalho. Economizei, colocando dinheiro de lado para a licença maternidade, para os cuidados com o bebê. Mas quanto mais eu tentava cuidar da família, mais eu sentia que estava me perdendo. Chegou o dia em que eu estava quase pronta para o parto, quando o meu corpo já estava implorando por descanso. Gaspar chegou em casa, mas com ele veio Perla. Ela estava gritando com ele, apressando-o, e ele, com um olhar descontente, estava jogando coisas em uma mala. Fiquei de pé, sem entender o que estava acontecendo.
O que isso significava? Por quê? Foi tudo caos, pânico, e no momento em que perguntei o que ele estava fazendo, ele respondeu calmamente, como se não importasse. Ele disse que eles estavam indo para o casamento de Tom no Havaí. E o que eu deveria fazer? Perguntei quem cuidaria do nosso filho quando eu estivesse no hospital. Mas seu olhar estava vazio, suas palavras eram frias. Ele me disse que eu conseguiria, como sempre. E naquele momento percebi. Estava sozinha de novo. Perla se despediu dele, a porta bateu atrás deles e fiquei em completo choque. Toda a realidade desabou sobre mim. Peguei o telefone, minha mão tremendo, enquanto verificava a nossa conta conjunta. O dinheiro que eu estava economizando tão diligentemente se foi. Todas as economias, cada rublo, haviam sido roubadas. Disquei o número de Gaspar e sua voz do outro lado da linha era fria e desapegada. Ele riu quando perguntei sobre o dinheiro. Precisávamos disso para o casamento de Tom, disse ele com zombaria. Não seja tão gananciosa, Alice. E a frase morreu. O mundo virou de cabeça para baixo. Minhas forças se esgotaram. Não sabia como continuar vivendo. A dor perfurou meu estômago. Olhei para baixo, horrorizado, e vi uma poça se formando aos meus pés. Minhas águas haviam rompido. O pânico tomou conta de mim. Agora eu não podia dar à luz naturalmente, pois o risco de danificar minha cicatriz anterior de cesariana era muito alto. Segurando uma mão na barriga e segurando o telefone com força com a outra, liguei para os serviços de emergência. A dor foi ficando mais forte, mas tentei me segurar. Do outro lado da linha, eles me disseram que uma ambulância estava a caminho. Eu mal conseguia pensar. Tudo ao meu redor havia se tornado insuportavelmente real. Meu corpo estava perdendo o controle, mas o que era pior, eu havia perdido o controle de toda a situação. Depois de algum tempo, quando a dor diminuiu um pouco, acordei em um quarto de hospital. O bip suave dos monitores e os sons fracos do corredor se fundiram em um fundo obsoleto e familiar. Minha mãe estava sentada ao meu lado, segurando minha mão. Seu rosto estava riscado de lágrimas, mas ela tentava não mostrar o que sentia. Ela sussurrou: "Você está bem, o bebê está bem." Eu não pude responder. Já era tarde demais para entender o que eu tinha passado. A névoa se dissipou e percebi. Eu quase morrera, meu bebê quase morrera, mas sobrevivemos. Meus pensamentos não puderam se acalmar até que finalmente senti o ar fresco do quarto do hospital me abraçando. Eu estava viva e meu corpo ainda reagia ao estresse. 3 dias após a cesariana de emergência, me senti surpreendentemente forte, tanto física quanto emocionalmente. Os médicos ficaram satisfeitos com a minha recuperação e me deram sinal verde. Eu poderia ir para casa. Mas por mais estranho que possa parecer, quando saí do hospital, Gaspar não tinha ligado. Ele não tentou verificar se eu estava vivo, não perguntou sobre nosso novo filho. Ele nem ligou para saber como eu estava. Era o fim. Percebi que nosso casamento tinha acabado. Por mais cruel que soasse, foi nesse momento que entendi que precisava seguir em frente. Liguei para meus pais e pedi um tempo para mim e para as crianças. Eles imediatamente responderam e nos convidaram, dando-nos tempo para descansar e nos recuperar. Depois de alguns dias na casa dos meus pais, comecei a procurar advogados de divórcio. Reuni todos os documentos financeiros e, então, exatamente uma semana depois de ter recebido alta do hospital, Gaspar ligou. O nome dele apareceu na tela e resolvi responder. Ele deixou 2 mensagens de voz antes que eu finalmente atendesse. Onde diabos você está? Por que você não está em casa? Sua voz era uma mistura de raiva e confusão. Respirei fundo, rangendo os dentes. Eu me encontrei com meus pais. Pedi o divórcio. Você levou nossos filhos. Em resposta, houve um silêncio imediato, seguido de uma explosão de risos. Divórcio? Tá brincando? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de tudo que você me deve? Sua voz estava cheia de desprezo. Você quer o divórcio? Você não me merece, Alice. Você nunca acreditou em mim, sempre me segurou. Bem, adivinhem? Estou livre agora. Vou ter um emprego, vou ficar rico. Você sempre foi um perdedor, nunca viu meu potencial.
Tudo o que eu fiz foi por você, e você não conseguiu nem me apoiar. Suas palavras desabaram sobre mim, mas por dentro eu não sentia nada além de vazio. Ele continuou falando sobre como a nova esposa de Tom havia lhe oferecido um emprego no banco, como eles iriam construir um império financeiro que os tornaria todos ricos. Você perdeu tudo, Alice. Você não entende o que perdeu, disse amargamente. Para minha surpresa, o processo de divórcio foi bastante rápido. Gaspar não contestou nada. Ele devolveu o dinheiro que havia retirado de nossas contas e concordou em pagar pensão alimentícia. Quando chegou a casa, apresentei todos os extratos da hipoteca, comprovando que era eu quem vinha fazendo os pagamentos regulares. Sem hesitar, o juiz me concedeu a casa. Foi assim que recuperei o que era meu por direito. No dia em que voltei para casa com as crianças, Gaspar já estava lá, arrumando seus últimos pertences. Quando me viu, não disse nada. Aproveite este lugar enquanto pode, disse ele com um sorriso presunçoso, levantando uma caixa de suas coisas pessoais. Em breve estarei em uma mansão, tomando banho de dinheiro. Ele passou por mim, e assim que a porta se fechou, senti o peso levantar dos meus ombros. De repente, a casa parecia maior. Senti o silêncio, agora ecoando, completamente diferente de antes. Nesta casa, eu não estava mais sozinha. Nós, as crianças e eu, tínhamos sobrevivido. Estávamos livres. 1 ano e meio se passou desde que minha vida e a vida dos meus meninos se estabeleceram em um novo normal. Após o divórcio, voltei ao trabalho, tentando encontrar o equilíbrio entre minha carreira e a maternidade, algo que muitas vezes me iludia. Não foi fácil. Lutei para conciliar responsabilidades que exigiam toda a minha atenção com as necessidades dos meus filhos. Mas, apesar de todos os desafios, conseguimos. Éramos felizes, saudáveis e prósperos. A vida voltou ao seu ritmo habitual, repleta de alegrias rotineiras e tranquilas. Rimos juntos, compartilhamos momentos, comemoramos pequenas vitórias e aprendemos a superar as dificuldades. Mas um dia, em uma terça-feira comum, quando me sentei para tomar um café e checar as notícias, meu telefone vibrou. Era um alerta de notícias, e quando vi a manchete, meu queixo caiu. Não acreditei no que li. Banqueiro local exposto, fraude estilhaçando famílias. O artigo, cujos detalhes me chocaram, revelou um escândalo envolvendo aqueles que um dia considerei parte da minha vida. Gaspar, Tom e Perla. Tudo veio como uma surpresa, dolorosa e inesperada. A esposa de Tom, Melissa, acabou não sendo a pessoa que ela parecia ser. Todo o seu sucesso financeiro, baseado em esquemas arriscados, acabou sendo uma fraude. Melissa havia convencido Gaspar, Tom e Perla a fazer enormes empréstimos para uma empresa financeira inexistente, investindo todo o seu dinheiro nesse golpe. E isso foi só o começo. Eles haviam até hipotecado a casa de Perla, e todo o esquema era baseado em mentiras. Em meio a esse colapso financeiro, Melissa desapareceu com milhões, deixando para trás documentos falsificados e vidas despedaçadas. Ao ler essas linhas, senti uma mistura de emoções: choque, confusão e, honestamente, uma certa sensação de satisfação. E então, pior ainda, soube que eles haviam feito outro empréstimo para financiar o luxuoso casamento de Tom e Melissa no Havaí. O mesmo evento pelo qual Gaspar me deixou com o nosso bebê quando eu estava grávida. Gaspar e sua família estavam em uma situação ainda pior agora. Eles não podiam pagar suas dívidas. Com isso, perderam tudo: a casa de Perla, seus carros, seus pertences pessoais. Tudo foi confiscado pelos credores. Tudo o que restava eram montanhas de dívidas. Ouvi dizer que Perla tinha que aceitar um emprego como caixa para pagar um apartamento minúsculo e pelo menos tentar sobreviver. Gaspar e Tom, que sonhavam com luxo e sucesso, se viram na mesma situação. Tudo o que haviam construído desabou. Senti uma imensa gratidão por ter me divorciado de Gaspar a tempo, por ter salvado a mim e aos meus filhos dessa catástrofe. Estávamos a salvo. Estávamos fora daquele abismo financeiro que engolira todos que haviam ficado perto dele. Mas quando eu pensei que tudo estava atrás de mim,
Meu telefone tocou. A tela exibia o número de Perla. Contra todo o bom senso, resolvi responder. Este foi o momento em que eu esperava que sua vida finalmente melhorasse e que ela entendesse as consequências de suas ações. Mas a voz que ouvi de Perla não era nada parecida com a que eu lembrava. Era quieto, até tímido. Nada como seu habitual tom de comando e confiança. Alice, precisamos da sua ajuda, disse ela, mal falando, e suas palavras despertaram ondas de memórias em mim. Era como se, naquele momento, a Perla que um dia me humilhou estivesse diante de mim novamente. Aquela que arrastou Gaspar para fora da minha vida e tentou destruir minha família. Ela disse que eles entraram com uma ação pedindo permissão para ficar com as crianças. As crianças precisam do pai e da avó, ela continuou insistindo. Você não pode deixar a família em apuros. Ao ouvi-la, não pude deixar de lembrar das humilhações pelas quais passei. Lembrei-me de como, no dia de ação de graças, no meio da minha gravidez, Gaspar havia me abandonado, sem se importar que eu estivesse em perigo. Assim como quando ele pegou todas as nossas economias e me chamou de perdedor. Não consegui apagar essas imagens da minha mente. Você não se importou com a família quando me deixou sozinha, grávida e em perigo. Interrompia, não deixando que ela continuasse. Você não se importou com a família quando roubou minhas economias, não se importou com a família quando me chamou de perdedor. E você não se importa com eles agora, quando está me pedindo ajuda. Perla começou a protestar, mas eu a cortei novamente. Eu realmente sinto muito que vocês estejam nesta situação, mas eu não sou responsável pelas escolhas que todos vocês fizeram. Gaspar, Tom e vocês. Minha prioridade são meus filhos, e não posso sujeitá-los ao caos que você criou. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Desliguei o telefone e imediatamente bloqueei o número dela. Sentindo o peso que vinha me acompanhando todos esses anos finalmente levantar dos meus ombros, dei um suspiro de alívio. Foi feito, verdadeiramente feito, e eu estava livre.